O naipe de espadas está relacionado ao elemento ar, representando a presença vital do ar em nossas vidas, através da brisa, do sopro, da respiração. Através do ar, passado, presente e futuro se misturam e envolvem a tudo e a todos. É o elemento que está contido em tudo que sempre alcança seu destino. Da mesma forma, é o naipe que nos impele a partir em busca de nossos ideais, percorrendo os caminhos necessários e superando os obstáculos. Para obter a vitória, o naipe de espadas busca dentro de nós as qualidades necessárias: coragem, intuição, clareza de visão e habilidades. O naipe de espadas associa-se, portanto, ao que é fluido e etéreo, com o intelecto, o verbo, a filosofia, mas também a todos aqueles que usam no plano físico de combates e armas. Como o aspecto positivo do naipe, podemos revelar o intelecto bem utilizado, a vivacidade, o encanto, a independência, a maturidade e o equilíbrio. Como aspecto negativo do naipe, temos a crueldade, a arrogância, o cinismo, a frieza, a histeria e a pretensão. É um naipe que pode indicar uma disputa ou dificuldade próxima ao consulente. Carta cheia de energia, fala de busca pela sabedoria, da maturidade e do êxito. Também indica aprendizado espiritual e clareza de visão. É uma carta que afirma. Esta carta impulsiona e dá gás às situações, então o que estiver relacionado a ela será intenso, cheio de vida e força. Nesse sentido, podemos dizer que o As indica uma situação marcante e definitiva na vida do consulente, daquelas que costumam mudar o rumo. Revela que a resposta para um problema ou vitória para o plano será obtida através da reflexão e da força do pensamento. A luta é interna. É uma carta que revela que o misticismo e a fé têm lugares importantes na vida do consulente. O As de Espadas fala de muita força vital e revela a paixão pelo que está em jogo. Se o assunto for relacionamento, indica conquistas, muitas vezes forçando a barra. Em seus aspectos negativos, pode indicar uma doença gerada pelo excesso de energia despendido em uma questão, paixão que se transforma em ódio, violência, desgaste energético e preguiça. Carta que indica escolha ou decisão, sem muita margem de erro e que visa o equilíbrio. É uma carta de corte. Não é uma carta relacionada à ação do consulente, mas sim à espera e reflexão do mesmo sobre a questão. Uma notícia chegará. Somente através da consciência plena sobre o assunto será possível ter clareza sobre os caminhos por trás das opções e escolher na forma acertada. Escolher sempre significa que algo deve ser deixado para trás, então será preciso que o consulente, após identificar qual a escolha certa, tenha força para seguir o caminho que escolheu, olhando apenas para frente. Apesar de indicar uma situação desconfortável, o 2 de espadas indica que o consulente terá apoio de amigos e pessoas leais durante este período. Nos relacionamentos, indica afeição, cuidado e atração. Em seus aspectos negativos, revela falsidade, deslealdade e fracasso. Esta carta fala da influência negativa de uma terceira pessoa numa associação ou relacionamento. Indica coração partido e sofrimento. Através do uso da palavra, esta pessoa tenta prejudicar o bom andamento de uma união. O consulente, portanto, deve tomar muito cuidado com parcerias e grupos que envolvam mais de 2 pessoas. Isso se estende à vida afetiva e familiar. Há uma grande possibilidade de haver separações, atrasos e rompimentos de acordos e contratos. O aspecto positivo do 3 de espadas é a revelação de que o relacionamento ou associação no qual você está é puro e leal, mas alguém verdadeiramente tenta prejudicar a paz de seus relacionamentos. Sabendo disso, fica mais fácil identificar a pessoa e agir para minar seus propósitos, antes que um estrago maior aconteça. Os aspectos negativos incluem ainda distração, perda, confusão e desgosto. Esta carta indica um momento de pausa e reflexão, introspecção. O consulente deve agora, olhando sob as asas da proteção divina, identificar as causas de seus males e, com a calma de quem está protegido, afastar os véus da ilusão que o impedem de ver as soluções possíveis. É tempo de se exilar e estar só. Afastar-se do mundo social e fazer uma vigília. Bom momento para estar em casa.
Uma qualidade que deve ser exaltada nesse momento é a integridade. Procure ser justo e honesto em seus julgamentos e dê mais atenção à sua espiritualidade, que é marcante. Após este processo de descoberta, o consulente deve encontrar a felicidade através de seu trabalho e seus esforços. Se o assunto for relacionamento, o 4 de espadas pode indicar a intimidade do casal. Os aspectos negativos desta carta são o isolamento completo, depressão, tristeza, avareza. Esta carta fala dos obstáculos que impedem o consulente de progredir ou de solucionar um problema. É preciso identificar e eliminar esses empecilhos, que são a falta de fé, concentração e de consciência. Geralmente levam o consulente a viver uma situação ilusória, sem enxergar a realidade. Também pode falar de intrigas que visam desvirtuar a atenção do consulente. Atenção com pessoas que sempre falam da vida alheia, porque geralmente são as mesmas que falam de você, criando calúnias. Esta carta, porém, pode revelar uma doença. Apesar de ser uma carta muito negativa, tudo que for revelado e destruído pelo 5 de espadas tem a finalidade de fazer o consulente prosperar no futuro, indicando assim que talvez a situação não seja tão favorável como parece. Em seus aspectos mais negativos, ainda revela teimosia, cortes, intrigas e lentidão. Esta carta indica o desligamento dos problemas, a fim de encontrar a solução. Indica que teremos ajuda e devemos ouvir os conselhos de superiores e amigos. Esta carta indica a necessidade do consulente rodear-se de boas pessoas, situações e ambientes. Isso se deve à tendência que a carta mostra de o consulente estar afinado com a discórdia e intriga. Revela acontecimentos em breve. O 6 de espadas, em seu aspecto positivo, pode indicar gravidez, viagem por água, declaração, proteção e notícias. Os aspectos negativos são obstáculos, desgostos, prejuízos, desvios, contratempos e discórdias. De acordo com a interpretação da Lotus Esoterismo, esta carta indica que a situação vivida no momento é a consequência dos erros que o consulente cometeu no passado ou da energia negativa que o consulente atrai para si, através de temores infundados e da insegurança, e da falta de flexibilidade diante da vida. O consulente deve ter a coragem de encarar a situação presente, avaliando o que deve ser modificado e quais lições o consulente pode aprender, evitando que a situação se repita. Deve combater a irritação, o apego, a inflexibilidade, a ignorância e os sentimentos negativos. O consulente torna-se o seu maior inimigo, trazendo desgostos para a vida. Os aspectos positivos estão relacionados à paixão, harmonia e esperança. Os aspectos negativos do 7 de espadas remetem às tentativas sem sucesso e às falsas esperanças do consulente, que quer que tudo dê certo, mas do jeito dele. Esta carta adverte o consulente contra vícios, ambientes negativos, perda de tempo e energia de forma fútil, preguiça, falta de juízo e más companhias. Esta combinação é capaz de cegar o consulente para a realidade da vida, deixando-o na profunda escuridão. Todo tipo de evento negativo é possível, nesta que é considerada por alguns uma das piores cartas do baralho. No entanto, de acordo com a Lotus Esoterismo, a carta demonstra que, através do esforço do consulente em se desprender de tudo aquilo que é negativo em sua vida, mesmo que este abandono seja de passo em passo, assim também será a recuperação do consulente. Ele ganhará olhos que enxergam na escuridão e será capaz de cada vez mais compreender aquilo que atrasa a sua vida e negativa seus projetos. Desta forma, o aspecto positivo do 8 de espadas está relacionado com os bons resultados que virão através dos esforços do consulente em modificar a situação atual. Uma viagem também pode surgir. Nos aspectos negativos, além do já citado, podemos incluir más notícias, oposição, traição, fatalidade, perda de processos e doença. Esta carta indica que o consulente está paralisado diante de uma situação sem saber que decisão tomar.
Devido à pressão pela situação vivida, o desânimo e a inveja podem tomar conta, pois o consulente passa a reparar na grama do vizinho e a cobiçar o que não é seu, inclusive levantando falso testemunho e tendo desejos maléficos com relação a quem está numa situação aparentemente melhor que a sua. Esta carta também fala daquela pessoa que ocupa uma boa posição da vida, mas que está estagnada, pois não enxerga que o momento de expandir e crescer está chegando e com isso começa a ter prejuízos. De acordo com a interpretação da Lotus Esoterismo, o 9 de espadas é uma carta de aspecto muito negativo que indica más notícias, desgostos, decepção, perigo de morte, prisão e falso julgamento. Esta carta indica que há um bloqueio criado em nosso caminho por nós mesmos, e os lucros tendem a ser passageiros. Também pressagia problemas de relacionamento a dois. É como uma grande bola de neve, onde uma vez que a consciência tenha identificado algo de forma errada, tudo e mais segue desta forma. Assim, os pensamentos geram palavras, que geram o esforço para a tomada de ações, que geram o modo de viver. E tudo isso está sendo feito de maneira errada, e por isso o consulente não consegue avançar. É necessário que o consulente reveja seu caminho desde o começo, desde o surgimento da ideia, identifique o equívoco e reconstrua todos os passos a fim de avançar. Se a situação atual não é nada animadora, esta carta revela que após o consulente revisar seu estilo de vida, verá que está cansado por ter colocado energia demais onde não era necessário. Mesmo assim, deverá reunir suas forças e lutar para seguir o caminho que desta vez será o correto. No final das contas, lá na frente, é possível enxergar o começo de uma boa fase. Pessoa jovem que se apresenta como amigo, imaturo, malicioso e vingativo. Por sua atração, pode seduzir outros, iludindo-os. Adora uma insinuação. Este jovem é falso e traidor. Uma pessoa que espiona a sua vida de forma maldosa pode ainda ser uma pessoa que exerce uma função com certa autoridade. Os valetes são cartas que podem representar tanto um homem quanto uma mulher. O importante é destacar a juventude e a inexperiência diante da vida, o que o leva a ser inconsequente. Aqui é necessário que o consulente entenda que se escolher o caminho do mal, más consequências recairão sobre sua vida. Processos judiciais e perigo de condenação podem estar no caminho do consulente. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, quando o valete aparece numa jogada, normalmente indica que mais uma pessoa está envolvida e influenciando a situação, além das pessoas já esperadas ou mencionadas pelo consulente. Há ainda o anúncio de imprevistos e doenças. Na cartomancia, geralmente a Dama de Espadas é carta escolhida para representar a rival da consulente feminina, especialmente em assuntos relacionados ao amor. Então, quando ela aparece, confirma que há outra pessoa interessada no par ou que até já está afetando o relacionamento da consulente. De modo geral, a Dama de Espadas representa alguém que quer te prejudicar, especialmente através da calúnia. Esta pessoa tem o poder da influência, que pode ser usado para ajudar ou exterminar. É uma pessoa infeliz, falsa, má e rancorosa. A união da imagem da dama com o naipe de espadas também pode sugerir que esta pessoa tenha vivenciado um luto, uma perda ou ainda que seja incapaz de ter filhos. Representa uma mulher morena. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, esta é uma carta interessante porque possui várias faces. Uma irá se destacar de acordo com o tipo de questão apresentada pelo consulente. Falando de relacionamentos, se o consulente for homem, esta carta representa o rival, uma pessoa que corre na disputa pelo par ou que já está influenciando o relacionamento. Se o consulente for mulher, representa um amante ou o próprio marido, namorado, quando este não for uma boa pessoa para o consulente. De um modo geral, o Rei de Espadas indica um homem moreno, uma pessoa com posição de destaque, poder e autoridade. Pode representar médicos, juízes ou advogados, ou ainda o pai do consulente. A marca que permanece nesta carta, em qualquer face que se apresente, é que a pessoa pode ser vista como um inimigo
ou alguém a quem se deva combater ou transpor para atingir os objetivos. É uma pessoa que trará dificuldades, intrigas e discórdias e não tem boas intenções. A verdade pode ser visualizada em partes e sabemos que ninguém é dono da verdade. A Lotus Esoterismo realiza este estudo de tradição mais atualizada e respeita todos os pontos de vista e manifestações religiosas que podem conduzir a Deus.